Muito boa noite, muita paz, muito amor para todos, muito bem-vindos. No livro Agenda Cristã de André Luiz, a mensagem se chama Realmente. A dor dilacera, mas aperfeiçoará o nosso coração se buscarmos aproveitá-la. No Livro dos Espíritos, nós temos aqui uma pergunta, 1009, que vai ter 5 respostas de espíritos diferentes e mais uma longa explicação de Allan Kardec. Então vamos ler uma de cada vez. Hoje vamos ler a resposta de Santo Agostinho. A pergunta é se as penas serão por toda a eternidade ou jamais serão por toda a eternidade. E Santo Agostinho diz assim: interrogue o seu bom senso, a sua razão, e pergunte se uma condenação perpétua, motivada por alguns momentos de erro, não seria a negação da bondade de Deus. Com efeito, o que é a duração da vida, ainda quando de 100 anos em face da eternidade? Eternidade, compreenda bem esta palavra. Sofrimentos, tortura sem fim, sem esperanças, por causa de algumas faltas. O seu juízo não repele semelhante ideia? Que os antigos tenham considerado o Senhor do Universo um Deus terrível, cioso e vingativo, é concebível. Na ignorância em que se achavam, atribuíam à divindade as paixões dos homens. Esse, todavia, não é o Deus dos cristãos, que classifica como virtudes primordiais o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas. Seria possível que Deus carecesse das qualidades cuja posse prescreve como um dever para suas criaturas? Não haveria contradição em se lhe atribuir a bondade infinita e a vingança também infinita? Diz que, acima de tudo, ele é justo e que o homem não lhe compreende a justiça, mas a justiça não exclui a bondade, e ele não seria bom se condenasse a penas eternas e horríveis a maioria das suas criaturas. Teria o direito de fazer da justiça uma obrigação para seus filhos, se não lhe desse meio de compreendê-la? Aliás, no fazer que a duração das penas dependa dos esforços do culpado, não está toda a sublimidade da justiça unida à bondade? Aí é que se encontra a verdade desta sentença: a cada um segundo as suas obras. Muito bem. Vamos continuando na leitura do livro A Gênese, sobre a teoria da presciência, que nós estamos lendo a semana toda, né? Vamos lá. Devemos ponderar que essa percepção não se limita ao que diz respeito à extensão, que ela abrange a penetração de todas as coisas. É uma faculdade inerente e proporcional ao estado de desmaterialização. A encarnação amortece-a sem, contudo, a anular completamente, porque a alma não fica encerrada no corpo como numa caixa. O encarnado a possui, embora sempre em grau menor do que quando se acha completamente desprendido. É o que confere a certos homens um poder de penetração que a outros falece inteiramente. Maior agudeza de visão moral, compreensão mais fácil das coisas extramateriais. O espírito encarnado não só percebe, como também se lembra do que viu no estado de espírito livre,
E essa lembrança é como um quadro que se lhe desenha na mente. Na encarnação ele vê, mais vagamente, como através de um véu. No estado de liberdade, vê e concebe claramente. O princípio da visão não lhe é exterior, está nele. Essa a razão pela qual não precisa da luz exterior. Por efeito do desenvolvimento moral, alarga-se o círculo das ideias e da concepção. Por efeito da desmaterialização gradual do perispírito, este se purifica dos elementos grosseiros que lhe alteravam a delicadeza das percepções, o que torna fácil compreender-se que a ampliação de todas as faculdades acompanha o progresso do espírito. O grau da extensão das faculdades do espírito é que na encarnação o torna mais ou menos apto a conceber as coisas espirituais. Essa aptidão, todavia, não é corolário forçoso do desenvolvimento da inteligência. A ciência vulgar não a dá, tanto assim que há homens de grande saber tão cegos para as coisas espirituais quanto outros o são para as coisas materiais. São-lhe refratários, porque não as compreendem, o que significa que ainda não progrediram em tal sentido, ao passo que outros de instrução e inteligência vulgares as aprendem com a maior facilidade, o que prova que já tinham de tais coisas uma intuição prévia. É para estes uma lembrança retrospectiva do que viram e souberam, quer na erraticidade, quer em suas existências anteriores, como alguns têm a intuição das línguas e das ciências de que já foram conhecedores. Quanto ao futuro do espiritismo, os espíritos, como se sabe, são unânimes em afirmar o seu triunfo próximo, a despeito dos obstáculos que lhe criem. Essa previsão lhes é fácil, primeiramente, porque a sua propagação é obra pessoal deles. Concorrendo para um movimento ou dirigindo-o, eles naturalmente sabem o que devem fazer. Em segundo lugar, basta-lhes entrever um período de curta duração. Vêem nesse período, ao longo do caminho, os poderosos auxiliares que Deus lhes suscita e que não tardarão a se manifestar. Transportem-se os espíritas, embora sem serem espíritos desencarnados, há 30 anos apenas para diante, ao seio da geração que surge. Daí considerem o que se passa hoje com o espiritismo. Acompanhem-lhe a marcha progressiva e verão se consumir em vãos esforços os que se creem destinados a derrocá-lo. Verão que esses tais, pouco a pouco, desaparecem da cena e que, paralelamente, a árvore cresce e alonga cada dia mais as suas raízes. Falando, da diferença que é bem óbvia, bem clara, da visão espiritual e a visão do espírito encarnado. Nós, como os espíritos encarnados, vemos com os olhos físicos. E o espírito, quanto mais desmaterializado ele é, menos necessidade ele tem de olhos. E aí a gente para, porque entra numa perspectiva que a gente não entende lá muito bem, mas que dá para imaginar. Vamos então terminar nossas leituras com a poesia do livro Poetas Redivivos. Essa é de Valentim Magalhães. Restauração. Vejo-te, herói marcial. Soam clarins e trompas, brandes a espada ao sol, estrondeia a batalha. Gritas no infando caos e ao grito da metralha lamenta o povo a guerra, a pedir que a interrompas.
Ao teu carro triunfal de púrpuras e pompas, tudo treme, maldiz, soluça e se estraçalha. Segues e o próprio chão faz-se fogo e fornalha. Nem cerco, assédio, praça ou muro que não rompas. Amedalhado soba, ergues árdego a pluma. Surge a morte no campo e o peito se te embruma. Vencido, as emoções em blasfêmia sublevas. Mas, reencarnado, enfim, guardas por elmo e escudo o corpo mutilado, inerme, surdo, mudo, e o choro de quem lembra o naufrágio nas trevas.